Fala, unidade! Meu nome é Paulo, eu conto stories, e esse aqui é o review do tão aguardado, tão esperado, 3 semanas de ato, capítulo 629 de Kingdom. Galera, eu avisei, não avisei? Eu avisei. Roda a vinheta e vai! Então, Jiboku fugiu. O Moten tá ali, olhando o que aconteceu de errado, né? E o Osen fala, Denhime. E aí o Denhime começa a filosofar, né? Não, que ele fugiu pra lá, mas eu mandei uma unidade aqui, que vai cercar ele, e não vai ter como ele fugir. E, a unidade Rishin ainda tá lá. E aí o Osen fala de novo, Denhime. Porque o Osen já tinha reparado o que tinha acontecido. E o Denhime e o Moten reparam ali no mesmo tempo. E aí o Denhime se toca e manda uma unidade lá pro flanco direito de Kim. É muito legal notar as ordens minimalistas do Osen, né? Ele notou primeiro que todo mundo tinha alguma coisa errada. E, enquanto ele é taciturno, fala pouco, o Denhime tá lá, não sei o que, verborrágico, né? E aí ele tem que avisar 2 vezes pro Denhime se tocar e agir. Achei isso muito, muito legal. O Osen com aquele olhar penetrante dele, né? Aí o Moten, ele observa que a unidade Rishin não está se mexendo. Porque quando você mata o general de uma força inimiga, o normal é a força inimiga recuar e a força atacante perseguir para matar o máximo possível, né? Só que a unidade Rishin tá parada ali no sopé da colina, parada. E ele pergunta, qual que é o sentido disso? E aí, galera, corta pro Shin nos braços ali do Bi-Rei, com a Karyotei ali encarando assombrada a cena, com o Shin inconsciente no braço do Bi-Rei ali. E, você nota que todo mundo ali já tá aos prantos, assim, já estão chorando. Um negócio, tipo, que eu olhei no React e falei, puta, que negócio melodramático, né? Que exagero para uma pessoa que só tá desmaiada de exaustão, não é isso? Só que aí, galera, a gente começa a notar o foco na expressão dos personagens, né? Você vê que a arte do Bi-Rei ali no capítulo, na verdade a arte no geral, ela deu um upgrade, assim, ela tá um patamar mais detalhada. E isso é justificado pelo tempo a mais que eles tiveram para lançar o capítulo. Então eles lançaram com uma arte realmente detalhista para passar para a gente essa expressão, esses detalhes, essa emoção que o capítulo se propõe. Então não dá para saber se eles desenharam melhor porque eles tiveram mais tempo ou eles precisavam de mais tempo para desenhar melhor, entende? Então você vê ali a expressão do Bi-Rei e você vai começar a ver isso em todos os quadros, como eles se preocupam com os músculos faciais, os machucados, a sujeira e as lágrimas. Vai ter, em muitos casos, tem as lágrimas escorrendo e também suor, tudo isso no mesmo desenho. Então notem isso, que incrível a arte desse capítulo. Geralmente é boa, mas nesse tá, como eu disse, um a mais. Então tá todo mundo ali gritando, o desespero do pessoal é evidente, eles não sabem o que fazer ali, eles acabam derrubando o Shin de barriga para cima no chão,
né? E aí, galera, o Shin, ele cai de olho aberto. E o olho dele tá turvo, galera. O olho dele tá apagado que nem o olho do Houken ficou no último quadro. Quando ele cai com o olho escuro e no próximo o olho dele já tá esbranquiçado que nem o do Shin. Então o Sugen, ele se aproxima e começa a medir o pulso do Shin. O pulso e a temperatura. Ele constata, galera, que o Shin tá morto. E assim, não é que eu vi muitos comentários e muitos fóruns antes de gravar esse vídeo, e o que eu vi recorrentemente é: não, relaxa, o Shin não morreu porque ele é o protagonista. Se ele morrer, eu paro de ler a obra. Não, ele não morreu, tá tranquilo, ele não pode ter morrido, vai ressuscitar. Mas o autor, ele faz questão de deixar claro, através dessa cena do Sugen, de que o Shin, ele está de fato morto. Ele já foi, entende? Então, eu vou falar mais sobre isso no final do capítulo, do que eu acho que vai acontecer. Mas, nesse momento, ele está realmente morto. Corpo frio, olho turvo, sem batimento cardíaco, beleza? É importante constatar isso daí. O DNI, ele não consegue aceitar, assim como nós, né? O DNI é como se fosse nós, leitores, dentro da história, né? Que não aceita e esperneia no quadro ali, em que tá todo mundo, tipo, desabou, todo mundo já tá aos prontos ali. Dá pra ver o DNI dando um soco na cara do Sugen de raiva, né? De não tá aceitando isso. E é mais ou menos como a gente se sente, né? Quem não viu meu react vai ver lá que eu também não aceitei muito bem essa história aí, não. Então corta pra cena onde mostra a unidade do Akakin, que eles se perguntam por que a unidade de Shin ainda tá parada, né? Assim como o Moten, o Denhime e o Olsen no começo do capítulo fizeram. O que tá acontecendo? E aí o Akakin, ele nota que o Shin deve ter morrido em batalha. E aí um dos oficiais ainda comenta: tá, mas que diabos os tenentes estão fazendo? Né? Porque nesses momentos é que o tenente tem que assumir o comando e continuar a missão, né? E eles não estão fazendo isso. Então o Akakin comenta que, para o bem ou para o mal, esse é o tipo de unidade que a unidade de Shin é, né? O que faz eles muito fortes é a presença do Shin, só que a ausência do Shin também faz com que eles congelem, eles desabem. Muito legal essa comparação. E o Akakin fala: bom, a gente não pode contar com eles, então me desculpa, mas a glória de matar o Riboku vai ficar com a gente. E eles partem em direção, né? Assim, eles aceitaram, né, uma situação de guerra. Eles não têm a relação que os soldados da unidade de Shin têm. E olhou e falou: putz, que pena, né? Vida que segue. E foi. Então, galera, mostra uma cena ali mais atrás, um pouco mais longe da onde era o começo da colina, onde o Riboku tava, da galera, assim, meio que não sabe o que aconteceu, né? Sabe que a galera tá todo mundo parado, aí chegam uns boatos de que o Shin morreu, e ali você vê os novatos da unidade de Shin, você vê o Hairo, galera, que o Hairo, ele é parecido com o Denei, mas o Hairo, ele tem bigode e uma cicatriz, assim. E o Hairo não consegue passar porque ele tá de cavalo. E aí aparece o Taku-san e o Ryu-sen. O Taku-san fala que o Hairo tem que descer do cavalo para poder passar pelos espaços, né? Isso me lembra você tentar pegar a grade em shows, né, cara? É mais ou menos assim. Você vai se esgueirando pelas frestas para poder chegar lá na linha de frente. E só algumas pessoas conseguem. Então, quando eles conseguem se aproximar, eles veem ali o Denei no chão, aos prantos também, chorando pra caramba, dizendo que a unidade de Shin
não é nada sem o Shin. E ali mostra o Garo e o Gakurai, que eram membros da unidade do Duke Ryo, que perderam mais uma vez um comandante, né? Imagina, tipo, a sensação de eles, darem tudo que eles têm e novamente o comandante que eles idolatram, o comandante que eles escolheram, morrem, né, sobre a sua vigilância ali. Mostra o Naki também, que, apesar de ele ser um ex-membro do exército do Kanki, ele também tá hiper impactado, assim, ele tá tipo, não acredito que isso tá acontecendo, né? E aí, galera, uma das cenas mais, assim, tocantes desse capítulo, que é o Sosui desolado, cara. O Sosui tá, destruído. Como o Garo e como o Gakurai, ele também, novamente, perdeu ali um comandante, né, cara? E aí mostra o Taku-san, o Ryu-sen, o Hairou também, tipo, aconteceu. E aí a Karyoten, galera, desce do cavalo, mostra que a perna dela já tá meio trêmula. E aí é interessante mencionar que a Karyoten, ela tem a patente máxima na unidade, assim como o Shin, né? O Shin, ele é o comandante e capitão de batalha, e a Karyoten, ela é a comandante, ela é estrategista, né? Então, se não mais, ela tem a maior patente ali. E ela começa um discurso contido, tentando controlar as suas emoções para não demonstrar fraqueza na frente dos homens. Você vê isso pelo olhar dela, que ela tá tentando fazer um olhar sério, mas o olho dela, o olhar dela tá fundo, tá emocionado, né? E conforme ela vai falando, dizendo que todos ali passaram por tudo aquilo para poder tornar o sonho do Shin realidade, que é o que dá o nome ao capítulo. Quando ela toca o Shin, ela nota que ele tá gelado, ela percebe que ele tá de fato morto, e aí o balão da fala dela começa a ficar tremido, porque a voz dela começa a ficar emocionada, né? E ela pede pro Shin pra não deixá-la sozinha, lembrando que, a Karyoten tá desde os primeiros capítulos com o Shin, e eles moram juntos, inclusive, naquela cabana azulada lá. Então, o Shin é tudo que a Karyoten tem. E ela tá dividida ali entre a descrença de ver ele ali, a realidade de ver ele ali e a influência que ela tem perante a unidade toda. Então, aos prantos, a Karyoten, ela cobra a promessa do Shin, né? Não é você que deveria ser o grande general sobre os céus da China? Como é que você vai conseguir fazer isso aí morto? Né? E aí ela já tá, desabou, tá chorando pra caramba. E aí a galera chora junto com ela. Nessa parte, cara, página 15, aparece todo mundo chorando. Ela dá um gritão assim, cara, que tipo, aparece os riscos assim em cima de todo mundo. E todo mundo começa a lamentar junto. Essa parte ali eu falei, caraca, o Shin morreu mesmo, galera. Eu olhei assim, página 17. Tem que ter um plot twist, né, cara? Porque não dá pra aceitar isso fácil. Então, uma pessoa mancando se aproxima e toca gentilmente no ombro do Birrei pra dar licença, né? Em seguida, ela pede pra Karyoten dar espaço. E essa pessoa é a Kyokai, que foi poupada o capítulo todo para esse momento. A Kyokai aparece com
um olhar de determinação que, para mim, passou a mensagem clara de que ela vai dar a vida dela, que nem eu avisei lá no react do outro capítulo, ela vai dar a vida dela em troca do sonho do Shin. Essa cena é importante frisar que a Kyokai ela tá sem a faixa que é a identidade visual dela. Isso é uma forma do autor demonstrar que a personagem ela tá descaracterizada, ela perdeu o seu propósito, ela foi derrotada. Isso acontece em vários animes diferentes. É como se fosse um token que diz que dali pra frente o personagem mudou, né? Então no Naruto, por exemplo, quando a Sakura corta o cabelo com a kunai, dali pra frente ela muda. O Shikamaru, por exemplo, quando ele começa a fumar, é quando o Azuma morre. No Hajime no Ippo, quando um personagem toma um murro no meio de uma luta e o protetor bucal dele cai, significa que ele foi derrotado. Então existem várias maneiras do mangaka, do autor, simbolizar pra gente que uma mudança aconteceu. Então a Kyokai ela tá sem a faixa, você percebe que o pé esmagado dela pelo Houken, ela tá arrastando, né? O pé foi pro saco, deve estar esmigalhado, os ossos foram pro saco. E ela tá apoiando todo o peso em uma perna só. Então, talvez, eu comentei isso lá no React, talvez a carreira dela como uma combatente já tinha ido pro saco e ela já aceitou isso, e por isso que ela tá com essa determinação de dar a chama da vida dela para o Shin. Pelo menos eu acho que é isso que vai acontecer, porque pela história a gente sabe que o Shin ele não morre nessa batalha contra Asao. Aliás, o recurso que o autor fez para que o Hiboku fugisse, que é o Shin cair e congelar a unidade toda que iria perseguir o Hiboku e matá-lo, ele utilizou esse recurso justamente para poder fazer com que o Hiboku fugisse e enfrentasse Kin novamente no futuro. De acordo com a história, é isso que acontece, né? Então, essa cena do Shin quase morto é para justificar apenas ali a fuga do Hiboku, né, nesse momento, né? Então, a gente sabe também que, de acordo com a história, não é nessa batalha que o Shin é derrotado. Ele é derrotado alguns anos no futuro, numa batalha contra Shu, que ele lidera 200 mil homens. Então, a gente sabe que o Shin ele vai, provavelmente, voltar à vida. E, na minha opinião, para isso acontecer, a Kyokai ela vai precisar acabar morrendo ou no mínimo se aposentando. E aí eu tô apostando muito que nesse processo de ressurreição, porque ele morreu de fato, deve mostrar o Shin num caminho espiritual, escuro lá, onde, ele vai ver todos os mentores, os amigos que morreram por Houken, os apoiadores dele, o Ryo, o Oki, ele vai ver a galera lá e a galera basicamente vai expulsar ele de lá de alguma forma porque ele não completou o seu propósito ainda, né? E aí durante esse momento a Kyokai deve ir lá e resgatar ele como ela fez com o próprio Ouhon e com o Shin também. Uma vez ela tem esse tipo de dom aí que não explicou muito bem como funciona. Então, galera, esse foi o preço de vencer o Houken, né, cara? No outro capítulo a gente, vibrou pra caralho porque isso finalmente aconteceu, só que nesse é o contraponto, né? A gente tá vendo o preço pra isso ter acontecido. Então, cara, capítulo nota 10, assim, demais. Eu tô hiper feliz de revisar essa obra, de trazer os detalhes, me aprofundar nessa obra e trazer para vocês. O feedback de vocês continua incrível também. O vídeo vai ficando por aqui, mas, deixa o seu comentário, deixa o seu like, deixa a sua crítica. Eu leio todos os comentários, respondo a maioria também. Então, continue contando comigo e eu tô contando com vocês. Então, obrigado, unidade. Valeu e até
mais. Falou!